Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como lidar com diodos e LEDs, que é um tipo especial de diodo que emite luz, Light Emitting Diode, no LT-Spice. Bom, ele tem esse símbolo na barra de ferramentas que você pode usar para facilitar, ou dentro da pasta de componentes ele também aparece aqui como Diode, é exatamente a mesma coisa, ou LED. Vou colocar um de cada um. Então repara, ele trata diodo e LED como na verdade o mesmo componente, tanto que ele está numerando sequencialmente aqui D1 e D2, e ele por default usa esse modelo D, que se você entrar no help você consegue ver os parâmetros correspondentes. Obviamente a gente vai querer configurar o diodo para funcionar de acordo com a nossa necessidade, tá? Eu vou tirar inicialmente o LED aqui e trabalhar só com o diodo. Fazer um exemplo simples, botar uma fonte de tensão, até botar um seno para ficar mais interessante, 2 volts de amplitude, 1 Hz de frequência. Reposicionar esse diodo. E eu vou botar um resistor como carga para ficar mais interessante, resistor de 10 ohms, tá bom? E lembrando sempre que no Spice, um esquemático sempre tem que ter pelo menos um ground, senão ele não vai funcionar. Então, mandar executar. Vou usar o tran e vou botar 3 segundos, vai dar 3 ciclos de sinal. Então tá aqui a minha senoide de entrada, e o que está efetivamente passando para o resistor de carga é essa senoide azul. Lembrando que o diodo só deixa passar corrente no sentido da seta, ou seja, do anodo para o catodo. E outra coisa interessante, aqui dá para perceber que esse diodo padrão ele tem uma queda de tensão constante de aproximadamente 0,8 volts, que é essa perda que está ocorrendo aqui do 2 volts, que ele cai para 1,2. Tá, se eu trocar esse componente pelo LED que eu tinha comentado, vou até botar ao contrário. Agora ele vai deixar passar os outros ciclos negativos, no sentido, nesse caso, anti-horário. E repara, ele continua com a mesma queda de tensão constante de 0,8 volts. Não é porque eu coloquei um LED, o símbolo só é diferente, mas o parâmetro interno é exatamente o mesmo. Então eu vou voltar ao que eu estava. Como é que então que eu configuro o diodo com os parâmetros específicos que eu quero? Bom, D é o modelo padrão do diodo. Então, se eu quiser alterar isso, eu tenho que dar um outro nome para esse componente. Eu posso, clicando no botão da direita, ele abre essa janela que eu posso simplesmente escolher algum diodo comercial. Se você já conhece o que você quer usar, tem um monte de opções aqui mais comuns que aparecem em eletrônica. Mas a gente vai configurar um diodo personalizado. Então não vou usar isso aqui, eu vou simplesmente clicar o botão da direita em cima do D,
Antes eu tinha clicado em cima do componente. E aqui eu vou dar um nome genérico, vou chamar de diodo, por exemplo. Tá? Se eu tentar executar aqui agora, ele vai dar um erro, dizendo que ele não conhece esse modelo. Então, justamente, eu preciso incluir uma diretiva do Spice, que eu posso apertar simplesmente o ponto também, que ele abre essa janela. E qual vai ser essa? Ponto model. E aí eu vou dizer quem eu estou definindo, o meu modelo para o meu diodo que eu estou criando, que ele vai ser baseado no modelo padrão D. E aí, dentro do parênteses, eu vou configurar os parâmetros específicos que eu quero. VFWD, tensão de condução ou tensão de limiar, o FWD de Ford, eu vou botar 0, que seria um diodo ideal, e outros dois parâmetros que vale a pena em geral configurar é a resistência de condução. Se você quiser um diodo ideal, você coloca 0 ohms, isso tipicamente em torno de 1 ohm, e ROF, que é a resistência quando ele está em aberto, você pode botar um valor muito grande, por exemplo 10 GB, só para garantir que não vai passar corrente, ou que a corrente que passar vai ser muito pequenininha, você vai poder ignorar. Então eu vou soltar isso aqui em algum lugar no meu esquemático e executar novamente. Ó, agora eu vou mostrar só a curva de saída. Tá lá, ele tá os ciclos positivos da senoide, e agora ele está indo lá até 2 volts sem nenhuma perda, porque eu configurei um diodo ideal. Posso fazer a mesma coisa com LED. Então eu vou remover esse cara e vou acrescentar o componente LED, que na verdade só muda o símbolo, como eu falei. E aqui eu vou dizer, vou chamar por exemplo de LED e vou alterar essa diretiva para chamar de LED, e agora eu vou fazer um LED mais real com tensão de limiar de 2 volts. E o que aconteceu? Ele não deixou passar nada porque eu estou com um seno de 2 volts de amplitude. Ele fica só no ruído lá do cálculo numérico em torno de 2 nanovolts. Se eu colocar a senoide original em cima, você percebe claramente que não está passando nada. O que eu posso fazer? Obviamente aumentar a amplitude da senoide, por exemplo, para 5 volts e executar novamente. E agora eu tenho novamente os ciclos positivos, mas com uma perda aqui ó, de 2 volts, que foi quanto eu configurei no meu modelo. Então, se eu tiver um esquemático que tem LEDs e diodos, eu vou precisar duas diretivas, uma para definir o modelo do diodo, vou botar aqui um diodo mais comum de 0,7 volts, e o outro para o modelo do LED, e aí eu posso usar os dois componentes no meu esquemático. Lembrando que isso aqui é só um símbolo, eu posso perfeitamente usar, alterando aqui para diodo, usar parâmetros relacionados com diodo com o símbolo do LED. Isso aqui é simplesmente um símbolo que não tem função na simulação. Então ele vai rodar exatamente da mesma forma, né? Aí se eu colocar o cursor em cima do diodo, ele vai mostrar a corrente que está passando em cima do diodo. Tá lá, e essa dissipação que está mostrando aqui não tem muito sentido nessa simulação, porque ele está calculando ponto de operação DC e não o que seria a corrente média, a potência média. Ou seja, para calcular efetivamente a potência em cima desse diodo, eu precisaria usar outros recursos do Spice, no caso a diretiva de medição .mesh,
MEAS, que eu vou explicar isso em outro vídeo, tá? Bom, então em termos de diodo e LED, acho que isso é o suficiente para a grande maioria dos circuitos de simulação que vocês podem precisar fazer. Então é isso e divirtam-se.